Bom, então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode brincar? Se você pegar, então, água, mais sal, mais açúcar, mais pedacinhos, pedrinhas. Se você colocar óleo, se você colocar, tá bom, pedacinho, isopor, sabe, as bolinhas de isopor bem fininha. Então imagina o que você tem dentro desse frasco, desse copo. Você tem a água, você tem o sal. Você põe o sal, mexeu, o sal sumiu. Põe açúcar, mexeu, o açúcar sumiu. Botou pedrinhas, pedrinhas foram pro fundo. Botou óleo, o óleo foi para cima, boiou. Botou isopor, as bolinhas de isopor boiaram. O que você tem aí, gente? Você tem uma mistura. Qual mistura? Homogênea ou heterogênea? Heterogênea, ok? Agora vamos pensar numa outra coisa. Quantas substâncias eu tenho lá dentro? Eu tenho água, sal, açúcar. Vamos falar que pedra. Não vamos falar que é uma substância, porque a pedra são várias coisas, né? Pedra não é feita de uma coisa só. Mas vamos falar que é uma pedrinha, um mineral feito de uma coisa só. Então, 1, 2, 3, 4. O óleo, 5. E o isopor, mais ou menos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar aqui. Eu tenho essa aqui, vamos deixar assim, só para lá. Vamos falar que eu tenho 5 substâncias. Ok? 5 substâncias dentro de um frasquinho. Agora vem um problema. Existe a diferença de substância, que foi o que eu coloquei lá dentro, para a palavra, vai vendo, hein? Para a gente acabar. Para a palavra fase. Você vai falar, que fase, hein? É verdade. O que é fase? Fase é o número de aparências, é o visual. Aparências. É a parte visual do negócio aqui, tá? É o visual. Então, a fase é a parte visual. Então, vamos voltar no nosso exemplo. Água, você vê a água? Sim, uma fase. Quando você põe o sal na água e você dissolve, você vê a água e o sal? Não. Então, água e sal tem quantas fases? Uma só, que é a fase da água. O sal você não viu porque dissolveu. Colocou açúcar. Lembrando que eu não estou colocando 1 quilo de açúcar num copo. Eu estou colocando um pouquinho. A água com um pouquinho de sal. Dissolveu, sumiu. Uma aparência só a aparência da água. Um pouquinho de açúcar, mexeu, dissolveu, sumiu. Eu tenho só a água, uma aparência. Eu continuo com uma aparência até aqui. Coloquei pedrinhas. As pedrinhas de minério foram para o fundo. Quantas aparências que eu tenho agora? Água e pedras. Mas e o sal e o açúcar? Tá lá, mas tá dissolvido, eu não estou vendo. Então eu tenho 2 aparências. Coloquei óleo. O que o óleo faz? Boia. Ele se separa. Então agora eu tenho 3 aparências. E quando eu coloco as bolinhas de isopor elas boiam também, 4 aparências. Então, nesse estudo aqui, eu tenho 4 fases. Ok? Lembrando, a fase só vale quando eu tenho uma mistura. Para ser fase tem que ter mistura, ou homogênea ou heterogênea. Na verdade não, né? Só se for heterogênea. Água e óleo, tem quantas fases? 2. Uma da água e uma do óleo. Uma mistura heterogênea. Não tem como você mistura homogênea, né? Água e sal. Tem fase? Tem, uma só. Água e açúcar, tem sal? Tem fase? Tem, uma só. Beleza? Se você for comprar aquela água de galão azul, compra aquela água de galão azul, pega o rótulo dela e lê. Tá escrito água, é claro. Aí vai ter bicarbonato, cloreto, sulfato, fosfato, rararato, um monte de coisa lá. Mistura. Isso é uma mistura. Homogênea ou heterogênea? Homogênea, porque você só vê a água, você não tá vendo esse monte de coisa que tem nela lá.